Vamos ler a Bíblia? 1 João, capítulo 1, verso 6. Beleza? Passa um café aí pra mim, meu. Belo. Aí, obrigado. Belo. Muito obrigado. Então, o que nós aprendemos até o verso 5, alguém pode nos lembrar? Aprendemos que a carta de João, né, ela não há indícios de que foi João que escreveu, né? Não fala que foi João que escreveu, né? Mas há indícios, né? Isso. O senhor falou que até um discípulo de João que chamava Policarpo, ele falava muito a respeito dessa carta. A respeito dos termos usados na carta. E nessa época era uma época que tinha muita... O povo, acho que parece que era muito rico, né? Tinha muita riqueza na onde foi escrita, né? A carta e o pessoal estava trocando a fé verdadeira, né, pela fé espiritual só, né? Então, para eles não precisavam fazer nada, só aceitar Jesus E como que chama esse pensamento aí? Esse pensamento? Gnosticismo. É o cara que era o povo que acreditava que o corpo material não tinha qualidade, não tinha valor nenhum. Só o espírito que vale, né? Só a alma. Não errei. Não é? O que mais que nós aprendemos? Daí João fala que a fé ela não poderia ser só espiritual, né? Mas era composta de prática, né? Isso. Até agora, é essa ideia que João está dizendo, porque ele está fazendo uma introdução da carta. Então, toda carta tem um endereço, tem uma introdução, tem um conteúdo e tem uma conclusão, né? Então, toda carta, você vai escrever uma carta agora para alguém, então já aprende, né? Para quem você está escrevendo, o que vai escrever, escreve e depois conclui, né? Beleza? E aí João, ele está dizendo sobre essa situação de você viver a verdade. E fala da alegria completa também. Isso, nós falamos sobre a alegria último dia, completa. né? A vida eterna encarnou. Isso, a vida eterna encarnou. Jesus encarnou e por ele encarnar nós podemos ter felicidade. Se tem felicidade verdadeira ou alegria verdadeira é porque existe uma alegria falsa. E isso é muito claro, né? Que ele está pontuando a alegria verdadeira. E mesmo que a gente sofra, a gente pode ser alegre, né, em Jesus, né? Isso. A alegria não está em servir, mas sim ser servido. Não, em não servir, em não ser servido, em sim servir. Isso. Né? Porque quando nós falamos que temos comunhão com Ele, nós não temos que simplesmente fugir do sofrimento, né? Porque faz parte da vida cristã o sofrimento. Trazer o céu aqui na terra. Isso é uma alegria quando isso acontece, né? Falou também de saber quem é Deus, quem nós somos, Isso. Para onde vamos? Para onde vamos, isso. E referente à encarnação, lembrar que Jesus venceu a morte, né? Isso. E isso nos traz alegria também.
e Isso. saber que nós venceremos também. O senhor parece que falou também da importância da carta, que mostra que João fala que Jesus é real mesmo, né? Ele viu, ele tocou, E então... João viu. Então... Isso, ele João tocou, viu, ele ouviu. tocou, isso, e por isso a carta é real. Jesus, a ressurreição é real, né? Não é só um conto, né? Isso. A pessoa de Jesus foi real na história, né? Ele veio de fora para dentro, né? Isso. Isso também acontece com quem encontra Jesus, né? Vê, testifica e anuncia. Isso. Então, as pessoas podem ver Jesus hoje nas ações de quem se diz discípulo dele, né? Seguidor de Jesus. Isso. É isso aí. Então, aí a Bíblia vai dizer no verso 6: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Alguém pode dar um exemplo desse negócio? Alguém pode dar um exemplo? Que a minha vida com Jesus é melhor do que encobrir ou mentir os erros dos outros, ou até mesmo os meus. Então, mas aqui, hoje tem muito isso acontecendo na vida cristã, ou no mundo. Quando você sai para conversar com as pessoas e você começa a falar sobre Jesus, e a pessoa fala assim: não, Jesus mora no meu coração, né? Jesus mora em mim, eu creio em Jesus, Jesus ele é bom e tal, eu quero segui-lo, mas a prática, né, não condiz com a fala. Então essa é uma dificuldade da vida quando nós conversamos com algumas pessoas. Não, eu creio em Jesus. Não, você não crê em Jesus, porque você não vive como ele falou para viver. Então você não acredita. Então parece que tem uma separação, né? Hoje em dia, quando você conversa com as pessoas, e as pessoas até dizem: não, eu creio em Jesus, mas a prática não condiz. Então é essa coisa que João está querendo dizer. João está querendo dizer essa ação que tem na sociedade de dizer: eu creio, mas quando você olha para a pessoa, você olha e diz assim: ele não crê muito, ou ele não crê nada, porque a atitude dele não reflete a pessoa que ele diz que crê. Porque crer para João, lembra que eu disse lá no Evangelho de João, crer, eu creio, eu invisto toda a minha vida. Isso é crer, né? Isso é ter comunhão, porque eu entrego, eu dou a minha vida, né? Comunhão é eu quero ser igual. Então, se eu digo que eu quero ser igual a Cristo, a prática tem que ser a mesma. E é isso que ele está dizendo. Se dissermos, está no condicional porque tem um se na frente, né? Então tem alguma coisa condicionando a comunhão. Então, se você fala que você tem comunhão com Ele, você não deve andar nas trevas. Mas se você diz que tem comunhão e anda nas trevas, você mente e não pratica a verdade. Então, aí é algo que nós precisamos entender, que quando nós falamos, a nossa prática deve condizer com a nossa fala, e a nossa fala precisa condizer com a nossa prática, né? É a mesma coisa de eu
morar nessa casa, desfrutar das bênçãos que Deus dá nessa casa, e até dentro de algum momento do dia, eu até falo que eu tenho comunhão com Jesus. Mas quando eu estou lá na rua ou em qualquer outro lugar um pouco mais distante da casa, eu apronto uma parada que a gente talvez não fique sabendo. Fica. O que você está fazendo com essa situação? Você está dizendo dentro de casa que você tem comunhão, mas fora de casa você está mostrando que você não tem comunhão nenhuma. Estou andando nas trevas. Isso é andar nas trevas, porque quando você anda na luz, tudo é claro, todo mundo sabe quem você é em qualquer lugar. Você não precisa mudar, você não precisa ter uma atitude diferente da casa, porque você não tem vergonha daquilo que você está vivendo, e por isso você pode ser o mesmo tanto em casa como fora, porque você quer de verdade ter comunhão com Ele. E quando diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, significa eu sou um com Jesus em qualquer lugar que eu for, qualquer lugar, né? Vamos dar um exemplo mais claro, assim, aqui em casa. Oi, pode falar. O Márcio ontem no devocional deu um exemplo bem claro disso, que quando ele se converteu, ele trabalhava ainda como personal e ele saía com a turma da academia, tudo. E um dia eles estavam tudo conversando, brincando, e ele entrou na conversa, na brincadeira. Aí um cara parou e falou: mas ué, você não é crente? Pronto. E aí eu lembro, a hora que o senhor falou, leu aqui no texto, eu lembrei do testemunho do Márcio ontem. Não está indo mais para a igreja, não? Não está indo mais para a igreja, não. Então uma simples brincadeira já mostra que... É isso. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que o mundo, ele está de olho em nós. E é isso que vai fazer com que as pessoas acreditem que Deus está vivo, que existe uma vida eterna, que existe mudança, que existe transformação em quem está em Cristo Jesus. Não adianta nada a gente viver aqui e tal, e quando tem uma oportunidade a gente ir no prostíbulo. Não adianta nada, absolutamente nada. Você está vivendo uma mentira, entendeu? Não adianta nada você mostrar que você é queridinho ou que você é legalzinho aqui, e quando você sai, você apronta por aí. Não adianta absolutamente nada, porque o Deus que nós servimos é o Deus que vê tudo e que sabe todas as coisas. Então, o que nós devemos fazer então, Macarrão? Nós precisamos confessar os erros que cometemos, porque Ele é fiel e justo. Então João, ele está falando e está expondo muito claro que a sua fala tem que condizer com a sua vida, onde você está e aonde você for. Dá para entender? Então não adianta nada. Ele está dizendo assim: olha, não adianta absolutamente nada você dizer uma coisa e viver outra. Isso é loucura. Você tem que dizer e viver, né? Porque a comunhão é algo que você não deixa de lado. Você continua sendo. É a mesma coisa que eu escutei há alguns anos atrás, um rapaz dizendo: vou parar de ir na igreja. E aí ele falou assim: sabe por que eu vou parar de ir na igreja? Porque o pessoal que eu ando, ele vai na igreja de noite, ele vai ouvir a palavra de Deus e vai ficar no culto, mas depois que sai do culto, eles vão encher a cara e vão para um motel ainda. Adianta essa parada? Não adianta. Isso é muito claro.
Não adianta você só ter uma fé estereotipada, né? Só externamente, ou só em momentos, ou só em lugares que todo mundo professa a fé. Não, aonde não tiver fé, eu vou professar a minha fé. Aí vale a pena. Aí você entendeu o Evangelho. Aí você entendeu que a vida eterna ela te acompanha. Aí você entendeu que Jesus vive em você e você tem comunhão com Ele aonde você estiver. Agora, se você vive uma vida dupla, cara, não adiantou nada, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho tem exigências. Não adianta você falar e não viver. É essa a parada. João está dizendo desse negócio. Não adianta nada você falar que você tem comunhão e a sua prática mostra que você está nas trevas. Uma hora, a casa vai cair, maluco. Com certeza a casa cai. Entendeu? Deus é a luz, né? Por quê? Porque nele não há trevas. Nele não há. Que o diabo é acusador. A primeira coisa que ele vai fazer, aquilo que você fez, é te acusar. Nele não há trevas. Você pode esconder de todo mundo, menos de Deus. É essa parada, né? Então, o que nós precisamos entender que João está dizendo? A sua fala tem que refletir a sua prática. Se você fala, mas anda em trevas, não adianta nada. Você não pratica a verdade. Você tem que falar que tem comunhão, você tem que viver na luz, e aí você vai viver a verdade. Não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Né? Então João, ele está querendo mostrar, e é lógico, que as pessoas que espiritualizam muito a coisa, eles têm falhas enormes, porque eles colocam tudo a culpa no diabo, eles colocam toda a culpa na espiritualidade, que eu sou espiritual e tal, mas quando você vai conversar, conviver com ele, você vai ver a ganância, você vai ver a idolatria, você vai ver a caminhada errada que ele está fazendo. Então, isso tudo não serve para nada. Você não entendeu o Evangelho. O Evangelho vai fazer você se tornar único na sua fala e na sua prática. Então, nós temos que aprender isso. E a Bíblia, João é muito claro quando afirma, se vivemos dessa forma, nós mentimos. E mentira, o que é mentir? É negar Deus. Isso é dizer que Deus não existe. Se Deus não existe, a vida eterna não existe, Jesus não existiu, o Espírito Santo não mora em mim, ele não pode me convencer, ele não pode me ajudar. Então isso significa o quê? Que Deus, ele só é abstrato, não tem poder algum. É isso. Então quando você fala e não pratica, você está dizendo o quê? Deus não existe. Ou se você fala uma coisa e pratica outra, Deus não existe. Não é? Então, João, ele está deixando claro que a vida cristã é uma prática. É uma prática da verdade. Beleza? Não adianta nada você dar uma de bonzinho aqui e pular a cerca e ir no prostíbulo. Não adianta nada. Não adianta nada. Você fala, não, eu estou seguindo Jesus. Não, você não está seguindo Jesus, cara. Você tem que confessar o pecado e abandonar. É isso. Isso é exemplo muito claro. É o que a gente sempre fala, né? Não adianta vir, por exemplo, pra cá pra parar de usar droga. A caminhada com Jesus é mais do que isso, né? Lógico. A libertação é maior, assim, porque senão aqui só teria lugar para quem já usou droga, né? Para esse tipo de libertação, mas na verdade todos nós precisamos olhar para dentro da gente, as coisas que a gente tem
feito de errado, que não tem nada a ver com essa prática da verdade, e pedindo a Deus, né, para dar forças para a gente eliminar isso da nossa vida. E uma coisa que eu aprendi aqui na missão, por mais difícil que seja, né, que tem coisa que a gente faz que dá vergonha de falar para qualquer pessoa, né, e a gente às vezes se sente julgado, acusado, mas no Evangelho tem espaço para confessar até os pecados mais cabeludos, né? É verdade. Então, assim, quando teve coisas assim, na minha vida que depois que eu falei, foi muito transformador, assim, até o desejo de algumas coisas foi embora mesmo, sabe? Por enquanto eu não enfrentei mais os mesmos desejos, né? Então, quando você confessa e muda de atitude, fala, ó, eu sozinho não consigo mudar não, mas se você me ajudar, realmente a mudança acontece, mas tem que haver da gente um desejo, né? Eu gosto muito de pensar assim que eu posso ter um monte de falha, mas eu quero muito ficar parecida com Jesus a cada dia, né? Então, nem que isso custe essas coisas, né? Renunciar a coisas que eu gostava de fazer. Uma coisa que eu pensei enquanto você falou, por exemplo, não adianta eu vir aqui, sou a missionária que está aí tentando levar pessoas a viver uma vida com Jesus e vai na Cracolândia e chegar lá na casa da minha mãe, chapar, tomar cerveja como era antes, né? E as pessoas não verem em mim um comprometimento de vida, porque como a gente já conversou aqui, eu vou financiar com dinheiro de gente que me oferta uma indústria que faz com que essas pessoas vão pra rua, sabe? Que é a indústria do álcool, não condiz com a vida que eu escolhi levar, né? Então, é gostoso, eu gosto, acho que tá errado, isso aí não importa, eu sei que Deus me chamou para uma vida diferente. Então, abro mão dessas coisas, né? E quando você decide isso, poxa, eu acho que a felicidade que Deus dá em outras coisas é muito insuperável, assim. A alegria momentânea que eu tinha de sentar e tomar uma cerveja e falar qualquer besteira não se compara com os momentos que eu posso ter hoje, né, na vivência, na prática da verdade. Ainda que a gente desvie no caminho, tem oportunidade de voltar, né? Isso é muito legal. Isso aí. Que nem o testemunho dos meninos, né? Quando eles vão para a escola, o pessoal conhece vocês, né, a diretora. Imagina vocês indo para a escola e vocês passam ali na favela, usam uma maconha, uma droga. Imagina o testemunho, ou passa no prostíbulo. Ou se prostitui. Né? Sempre tem um olhar que vai ver Mas mesmo se ninguém vê, vovô, não dá para enganar Deus, sabe? Não dá. O próprio Satanás condena o vovô. Ele mesmo fala, eu A vi gente fulano se de entrega. tal, né? Não dá para enganar. A pessoa fala, fulano de tal estava lá, em tal lugar. Você fica sabendo, não tem jeito. É verdade. Não tem nada que fique encoberto aos olhos de Deus. Nada. Nem a gente Ele é o querendo, próprio acusador. mesmo a gente não querendo saber do pecado do outro, Deus mostra, né? Deus, você não tá, né? Você não tá nem assim, Deus. Teve uma festa no teatro na escola e começaram a tocar samba no teatro. Né? E eu todo mundo levantou e começou a dançar. Aí você não vai dançar? Aí comecei com o dedo assim pra cima assim. A menina falou, mas você não acredita, você vai dançar, Deus deixa. Aí eu comecei a brincar com ele. Muito engraçado. Vigiar, né? Mas o João está querendo dizer da seguinte forma, não adianta nada você falar e não praticar. Essa é a ideia. Não adianta nada, absolutamente nada. Sua fala tem que condizer com a sua prática, né? Então, é essa parada que o cristão tem que ter. Por isso que a Bíblia vai dizer que a palavra do cristão tem que ser sim, não. Passando disso é do maligno. É por isso que Isaías vai dizer, ai daquele que diz sim para o não e o não para o sim. É o que vivemos hoje. É o que vivemos hoje. Na hora de dizer não, nós falamos sim. Na hora de dizer sim, nós falamos não. Isso aí é um problema ético que essa geração e esse mundo não tem absolutos.
tanto faz. Né? Todo mundo pode ser o que quiser. Seja o que você quer ser. Não, tem um padrão. E o padrão é o Cristo. A comunhão com o Cristo. A exigência do Evangelho. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então nós podemos orar. E que o Senhor Jesus equalize a nossa fala com a nossa prática. Beleza? Isso aí. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos pela sua palavra, te rogamos as tuas bênçãos sobre a nossa vida e que nós, Deus, possamos de verdade falar e viver o Evangelho e que nós possamos mostrar para o mundo que o Senhor existe, que o Senhor está vivo e que a nossa comunhão e que nós somos um com o Senhor. Aonde formos, vamos viver a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém.